Olá, muito boa tarde a você. Olha, futuro incerto. É grande a expectativa por um pronunciamento do presidente Michel Temer. Aliados de Temer falam em pedido de renúncia do presidente. Temer é acusado de dar aval para comprar o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha. Um dos donos da empresa JBS, Joesley Batista, gravou uma conversa com o presidente no Palácio do Planalto em março deste ano. Os detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado, já está com a gente por aqui nesse dia quente em Brasília, né, Renata? Boa tarde. Voltamos a viver dias muito tensos, né, Rodrigo? Muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos que estão aí nos acompanhando. Logo no começo da manhã, o presidente Michel Temer tentou manter o clima aí de naturalidade, de tudo ok. Tentou manter a agenda, uma agenda bastante atípica, 19 encontros, a maioria com parlamentares. Ele até chegou a fazer o primeiro encontro, mas aí já na metade da manhã ele cancelou absolutamente essa agenda, convocou vários ministros, é o que está acontecendo agora no Palácio do Planalto. Vários ministros estão reunidos com o presidente Michel Temer, incluindo também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles estão conversando aí, há expectativa de um pronunciamento, como você bem disse. Essa sala já está montada há algum tempo para esse pronunciamento. Não se sabe se vai ser o próprio presidente quem vai fazer esse pronunciamento, um porta-voz ou qualquer outra pessoa. Mas realmente é grande essa expectativa também pela divulgação do teor dessas gravações. Então, a gente lembra aí que essa delação, né, o Joesley Batista, ele gravou conversas com o presidente Michel Temer e também com o senador afastado, Aécio Neves. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre essa questão do senador Aécio Neves. Então, agora a gente vai focar com relação ao presidente Michel Temer. De acordo com esse diálogo aí, o presidente Michel Temer teria dado o aval para que Joesley pagasse aí o presidente afastado da Câmara, ou melhor, o ex-deputado, né, Eduardo Cunha, para que ele se mantivesse calado, ele não falasse aí as coisas que ele sabe. Então, agora, o que a gente pode ver ou prever aí com relação ao futuro? Existem alguns caminhos, como você bem disse aí, próprios aliados do presidente Michel Temer falam nessa possibilidade real da renúncia dele. Então, há essa possibilidade de renúncia, há também a possibilidade do próprio Supremo pedir o afastamento do presidente Michel Temer, há também a possibilidade de um impeachment ou ainda a cassação da chapa Dilma Temer. A gente lembra que essa reunião do TSE, o início desse julgamento está previsto para começar no próximo dia 6, então é algo relativamente recente. O que quer que aconteça, se o presidente Michel Temer se afastar do cargo, há uma vacância no cargo. O que diz a nossa Constituição? Que aí quem assume temporariamente é o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele vai ter um prazo de 30 dias para convocar eleições indiretas. O que são essas eleições indiretas? O próprio Congresso Nacional vai eleger um novo presidente, que seria um presidente tampão, que ficaria aí até o próximo mandato. A gente lembra que em outubro do ano que vem nós teremos eleições. Qualquer pessoa pode se candidatar acima de 35 anos e filiado a algum partido político. Então, essa é uma possibilidade real do que de fato pode acontecer. É claro que é muita expectativa, há muitas incertezas com relação a isso. Ontem, assim que o jornal O Globo deu essa informação, deu essa denúncia, né? Algumas pessoas foram para o Palácio do Planalto, onde estava o presidente Michel Temer. Nós temos aí essas imagens, fizeram um protesto, uma manifestação, vou pedir para o Neto soltar. Então você vê aí poucas pessoas, mas de acordo com a PM, por volta de meia-noite já tinha algo em torno de 300 pessoas lá em frente, pedindo o afastamento, a renúncia, o que quer que seja aí com relação ao presidente Michel Temer. Rodrigo, como a gente disse, daqui a pouco a gente vai voltar falando também sobre essa repercussão com relação ao senador afastado, Aécio Neves. Então, o Supremo Tribunal Federal pediu o afastamento dele. Agora há pouco o ministro Edson Fachin negou o pedido de prisão, mas a gente vai falar o que pode acontecer. Por exemplo, a Procuradoria-Geral da República pode recorrer com relação a essa decisão, aí pode caber ao Supremo Tribunal Federal também analisar várias coisas, Rodrigo. Daqui a pouco a gente volta falando ainda mais sobre esse assunto tão importante para todos nós. Obrigado, Renata, é importante mesmo, muitas informações. Cláudio Humberto, o que esperar desse dia de hoje? Olha, o que se espera é a renúncia do presidente Michel Temer, a menos que essa história da gravação que o compromete não seja verdadeira, o que é improvável, ele não terá outro caminho a não ser cair fora. O processo de impeachment é muito longo, muito demorado, e até os aliados mais próximos do presidente Temer não acreditam que ele tenha disposição de enfrentar esse longo processo, um processo sangrento até, entre aspas, né? Por isso é que se espera a renúncia dele. Mas é possível que o presidente também venha a ser afastado por decisão do Supremo Tribunal Federal. É possível que com a decisão do Supremo simplesmente o afaste do exercício da função. Na hipótese de vacância do cargo e de eleição indireta,
que é o que prevê a Constituição. Já se fala em vários nomes para assumir esse mandato de transição, esse mandato tampão, até 31 de dezembro de 2018. Já se fala, por exemplo, no nome do atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pelo que ele representa de credibilidade na economia, não só no plano interno, mas também no plano internacional. Fala-se também na presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e até no ministro Nelson Jobim, que já foi presidente do Supremo, já foi ministro de vários governos, FHC, também dos governos do PT, é muito experiente como político, foi constituinte, enfim, são os nomes que começam a aparecer. Mas nessa disputa pela presidência da República, na eleição indireta, qualquer cidadão pode se apresentar como candidato. E acaba de chegar também informação aqui, Cláudio Humberto, para a gente comentar também. Ricardo Ferraço, relator da reforma trabalhista, acaba de anunciar a paralisação do trâmite da reforma, porque não há clima lá no Congresso. Exatamente. Enfim, é uma crise política que só se agrava, se espalha. O PPS, por exemplo, que é o partido que tem 2 ministros no governo de Michel Temer, tem o Ministério da Cultura, com Roberto Freire, e tem o Ministério da Defesa, importantíssimo Ministério da Defesa, com Raul Jungmann. O PPS está discutindo o rompimento com o governo e o pedido de demissão de ambos os ministros. Vamos lá um pouco de assunto, mudar um pouco de assunto, falar do caos, mas na saúde pública. Das 6 UPAs do DF, 4 correm risco de serem interditadas por falta de condições mínimas de trabalho. A Secretaria de Saúde tem até 90 dias para sanar os problemas apresentados no relatório do Conselho Regional de Medicina. Segundo o relatório divulgado pelo Conselho Regional de Medicina, as unidades de pronto atendimento de Sobradinho, Ceilândia, Recanto das Emas e Samambaia podem ser fechadas. O Conselho de Medicina informou que essas unidades não oferecem condições mínimas de trabalho para os profissionais. Ainda de acordo com o texto, há falta de médicos e de remédios nessas unidades. Pelo documento, a Secretaria de Saúde tem até 90 dias para resolver todos os problemas. A decisão do Conselho foi tomada depois de uma vistoria realizada nos primeiros meses desse ano. A Secretaria informou que já recebeu notificação no dia 12 de maio e que, desde então, segue trabalhando para sanar os pontos apresentados no relatório. E a greve dos servidores da limpeza tem afetado as escolas públicas do DF. Alunos reclamam da sujeira nos colégios. A paralisação da categoria começou na quinta-feira da semana passada. Do lado de fora da Escola Parque da 308 Sul, a limpeza foi duplamente garantida nesta quarta-feira. Em menos de 1 hora em que nossa reportagem passou no local, não apenas uma funcionária do SLU, como também um trabalhador da prefeitura da quadra recolheram lixo. Mas do lado de dentro da escola, a situação era diferente. Havia folhas secas espalhadas pelo pátio. Não tivemos autorização para entrar no colégio, mas este aluno confirma que com a greve dos trabalhadores terceirizados da limpeza, os banheiros estão bastante sujos. Tá sujo, tá ruim, os banheiros estão péssimos. A paralisação começou desde quinta-feira da semana passada por conta de atrasos nos salários e ticket de alimentação dos terceirizados. O diretor da Escola Parque não pôde dar entrevista, mas confirmou que todos os 12 funcionários da limpeza do colégio aderiram ao movimento. A Secretaria de Educação informou que a empresa Juiz de Fora, responsável pela limpeza de algumas escolas da rede pública, tem feito paralisações pontuais por causa do atraso do salário de abril. Mas o governo disse que os valores devem ser pagos ainda hoje. E a Secretaria de Educação afirmou também que tem até 90 dias a contar da data da emissão da nota para fazer o repasse dos terceirizados. Portanto, ainda estaria dentro do prazo. Depois disso, cabe às empresas garantir o pagamento dos salários e demais benefícios, mas quem sofre lá, como a gente pôde ver, são as crianças. Exatamente. Todo mundo sofre, né? E essa chantagem é permanente, é quase mensal. As empresas, quando se habilitam para esses contratos, têm que demonstrar a sua capacidade financeira, porque a responsabilidade de pagar o salário dos seus empregados, dos empregados das empresas prestadoras de serviço, essa responsabilidade é do empregador, é da empresa, não é do governo. O governo tem uma relação empresarial, contratual com essas empresas. As empresas não podem condicionar o pagamento dos salários ao recebimento de faturas, até porque quando ela se habilita ao contrato, ela tem que provar, demonstrar que tem condições financeiras
de, numa situação de crise, bancar os salários desses empregados. Essa chantagem é intolerável. O GDF deveria aproveitar a ocasião para trocar esses contratos, trocar essas empresas, fazer nova licitação, até porque, como a gente sabe, a situação financeira do GDF é dramática, não sobra dinheiro para mais nada depois que se pagam os salários e nesta conta não estão incluídos os salários dos terceirizados. Isso aí entra na conta de despesas de custeio, que sempre são relegadas a plano inferior, porque a prioridade, como deve ser mesmo, é pagar salários. E a seguir, a Polícia Civil deflagra a operação de combate ao roubo e furto de motocicletas. A gente volta já já.